Boa noite, irmãos. Bom estarmos aqui na presença do Senhor. Muitas coisas foram ditas nessa noite, muitas coisas nós ouvimos, e eu confesso que a responsabilidade de compartilhar algo é sempre muito importante, né, para mim. Eu sinto a responsabilidade muito grande, né? E a gente acaba, nesses momentos, valorizando ainda mais os homens de Deus, o pastor, né, os pastores da igreja, que fazem isso de forma reiterada. E, com certeza, Deus tinha alguma coisa para falar no meu coração. Né, pastor? Quando vem essa incumbência assim, a gente acaba remoendo e ruminando mais o assunto, né? E seguramente Deus, Ele ministra e abençoa muito a minha vida. Então, o desejo do meu coração é que você também seja ministrado nessa noite, que a verdade, né, daquilo que vai ser ministrado aqui, baseado sempre na palavra do Senhor Jesus, possa ser verdadeira na sua vida, possa fazer sentido no seu coração. E nós vamos falar um pouquinho hoje aqui, né, continuando essa sequência abençoada de mensagens, baseadas nesse livro aqui, Vença a Guerra na Sua Mente. Confesso que eu estava ali sentado, e hoje, agora ali, né, me veio a seguinte reflexão sobre o título desse livro. É possível que nós estamos vivendo uma época no cenário mundial em que muitos conflitos estão acontecendo. E de repente você escuta daqui falando assim, tem uma guerra lá na Ucrânia, né? Sim, uma guerra lá na Ucrânia. Mas quem está na Ucrânia está vivendo a guerra lá mesmo, né? Então lá é uma guerra local. Mas existem guerras que o país, determinado país, ele enfrenta em outro território. Né? Ele está ali, ele ajuda um território, ajuda um outro país, enfim, não necessariamente é no território dele. E quando eu estava olhando melhor aqui o título, e de repente a gente pode ser induzido a pensar assim, vença a guerra da sua mente, né? Eu falo assim, mas qual a diferença da guerra da mente ou a guerra na mente? De repente você pensar assim, se você pensar que a guerra é da mente, parece que não é dentro da gente, né? Não é dentro. Mas o livro, de forma muito correta, muito perfeita, já foi assim, vença a guerra na sua mente. Eu lembrei de um outro versículo que fala assim, que nós não lutamos contra carne nem sangue. Ou seja, então aquilo que acontece nesse nosso plano material aqui, é como se fosse a manifestação de uma guerra que está acontecendo em outro lugar primeiro. E eu queria que você pensasse um pouquinho nessa noite, naquilo que está acontecendo dentro da sua mente. E é essa guerra que você está sendo convidado a vencer. E o mais importante é que você não vai fazer isso sozinho, amém? Você vai fazer isso com a ajuda do nosso Senhor Jesus. E nós aprendemos também aqui no domingo passado, que a gente vence essas questões também em comunidade, não é assim? Então é assim, você tem duas armas aí muito poderosas. O nosso Deus acima de todas as coisas e a comunidade que serve a Ele, que nos apoia para que essas batalhas sejam vencidas. Então vamos lá. Hoje, né, nós vamos conversar um pouco, né, sobre um dos princípios aí dessa sequência de pensamentos sobre essa batalha na nossa mente. E nós vamos pensar um pouco hoje sobre o princípio do reenquadramento. E a primeira frase que tem no livro, já falando sobre isso, é assim, faça um reenquadramento da sua mente, restaure a sua perspectiva. O que é perspectiva, né? A forma como você vê uma coisa, a forma como você percebe aquilo que está ao seu redor. E esse assunto, essa forma de ver o mundo, ela determina muito do nosso comportamento, muito da nossa dinâmica. É sobre isso que a gente vai pensar. Nas outras quartas-feiras, quem veio aqui nas outras quartas-feiras? Amém, está vendo? O quórum está bom, as pessoas estão repetindo aí, interessados em ver o desfecho aí dessa guerra que nós estamos vencendo. Mas quem não assistiu também pode assistir, né? Esses cultos estão sendo gravados, então você pode voltar e assistindo na sequência. Então a primeira foi falado sobre o princípio da substituição, onde nós somos aqui instruídos a removermos as mentiras. Muita coisa que tem no nosso pensamento são mentiras, coisas que a gente ouviu, ou que aquilo foi surgindo, ministrado pelo mundo aí no nosso coração. Então o princípio da substituição consiste em que você removeu a mentira e inseriu uma verdade ali no seu coração. Depois o segundo, da reconexão,
que nós somos então induzidos ali a pensarmos e refletirmos sobre a necessidade de uma renovação da nossa mente. Nossa mente precisa ser transformada. Nós temos que ruminar a palavra, né? Você escuta a palavra do Senhor e você vai degustando aquilo e pensa de novo, e pensa de novo e volta, né? Para que aquilo possa ser internalizado mesmo no seu coração. E aí eu aprendi nessa ministração, que é como se a gente percebesse melhor a graça. A graça do Senhor foi derramada sobre nós. Nós vivemos pela graça. Então, se você percebe essa graça, né, se você sente isso fica mais automático na sua cabeça, você renova a sua mente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre reenquadramento. O que seria isso? Né? E aí vem aqui, para que nós possamos enquadrar a nossa mente de modo que a gente restaure a nossa perspectiva. Você já conhece alguém assim muito pessimista? Conhece alguém pessimista? Na perspectiva sempre pessimista. E você conhece alguém muito otimista? Tudo vai dar certo. Você está vendo que o negócio vai dar errado? Assim, às vezes a gente vê que vai dar errado também, mas você acha que vai dar certo. E o contrário também, tem tanta chance para dar certo, a pessoa já coloca assim, vou falar aqui para dar errado, né, que se der errado eu já anunciei, pré-anunciei ali a tragédia. Então a perspectiva é muito importante que ela seja uma perspectiva saudável. Nós vamos falar sobre isso. Então, o primeiro texto aí, para você ir embasando essa construção de pensamento dessa noite, na palavra do Senhor, é o seguinte: confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Quando eu li esse versículo, eu destaquei na minha cabeça 3 palavras: a confiança, a necessidade de nos lembrarmos, e que quando você confia e a sua mente se recorda, você enxerga, Ele vai te mostrar, né? Você vai perceber aquilo que é o caminho certo. Essa é a proposta para a nossa reflexão nessa noite. Então, entrando, né, nesse tema aí propriamente dito, o primeiro tópico dessa parte que fala de reenquadramento da mente tem como título assim, lentes e filtros. Quem usa óculos aí? Usa óculos, né? Quem usa lente de contato? Tem gente que usa óculos, lente, né? A gente até tem uma cirurgia até para, né, colocar uma lente fixa ali, coisas mais modernas agora assim. Então, o que você acha que acontece, né, se você tiver com uma lente defeituosa? Você vai enxergar mal, né? Ou até nem vai enxergar distorcido. Então, se nós estivermos vendo o mundo através de lentes defeituosas, não seremos capazes de enxergar a realidade como ela é. Então, perceba que todos nós temos alguns paradigmas que servem como lente na nossa vida. Você enxerga de uma forma. Você já percebeu que a sua opinião sobre o mesmo assunto é diferente de uma outra pessoa? Você está conversando sobre um assunto, você entende aquele assunto de um jeito e a outra pessoa entende. Por exemplo, imagine aqui uma diferença entre gerações. Você vai conversar com seu avô, você conversar com seu pai e conversar, né, com um jovem, um adolescente, sobre o mesmo assunto. O que vai acontecer? Você vai perceber várias versões e percepções daquele mesmo assunto, correto? Né? Então, o que acontece? Cada um tem uma lente, né? A pessoa tira uma lente lá de 1950, coloca ali e vai falar sobre um assunto, sobre o celular, né? E um outro jovem, né, tira aí uma lente de 2020 e vai debater sobre o mesmo tema. Ou seja, aquele assunto filtrado por aquela lente vai gerar seguramente uma percepção diferente. Então, quando nós acreditamos em uma mentira como se ela fosse verdade, ela afeta a nossa vida como se fosse uma verdade. Ou seja, se você está enxergando daquele jeito, você vai internalizar daquele jeito e vai tomar atitudes, né? Uma lente com visão distorcida fará as mentiras parecerem verdades. Olha que perigo isso aí, quando uma coisa parece. Vamos lá, quantas vezes você enxerga o que você presume e não a realidade do jeito que ela é? Você já parou para pensar nisso? Se aquilo que você está pensando, da forma como você está vendo, se é aquilo mesmo? Aliás, alguém já te falou assim: olha, não é bem assim não, do jeito que você pensou. Já aconteceu com você, por exemplo, de você seguir ali num pensamento que te irritou, você achou que alguém fez uma trama, aquela coisa toda ali, né? Aí depois você descobre que não era nada daquilo. Você fala: não, mas não era nada daquilo. Não era nada daquilo, mas você tinha certeza, até alguns instantes atrás, você tinha certeza que era uma coisa muito grave, que você tinha motivo para estar chateado,
que você já reagiu antecipadamente porque você estava realmente correto com aquela percepção que você teve. E você percebe depois que tudo foi à toa. Quantas confusões, meu Deus, quantas confusões e maus entendidos. Pessoas que têm 30 anos que não conversam com o outro aí, por quê? Porque já nem sabe por que mais. Você pergunta por quê? Tem que lembrar direitinho aí, resgata alguma coisa ali para justificar, porque foi embasado numa percepção, numa mentira, numa percepção defeituosa. Então vamos lá, essas lentes e filtros, elas geram em nós preconceito. Olha para a pessoa aí, do seu lado aí, dá uma olhadinha para ela. Você acha que essa pessoa é preconceituosa? Dá uma olhadinha, já é preconceito, tá vendo? Já emite uma opinião, né? Ou seja, isso que eu perguntei, para você pensar nisso, você já tem uma lente, né? Você está usando, deixa eu olhar para essa pessoa bem aqui, como é que é? Como é que ela está aqui? Né? Você está filtrando ali, já é uma lente, é a sua maneira de chegar a essa conclusão, né? E se a gente pensa, é preconceituosa? Você se sente preconceituosa? Todos nós temos algum tipo de preconceito, né? Você olha aqui, é um preconceito, é a forma como você antecipadamente vê aquilo ali. Então, pensa comigo aqui, ó, se você tem uma lente, uma forma de ver a vida defeituosa, você vai criar na sua cabeça um preconceito, também negativo ali. E aí, o autor do livro, de forma amparado, né, em teorias da psicologia, ele fala assim, sabe como é que é o nome disso? Um nome bonito, um nome chique assim, né? Pra você lembrar, é assim, ó, preconceito cognitivo, ou seja, um preconceito dentro da sua capacidade de raciocinar. Então a sua capacidade de refletir, de raciocinar, está embasada por um preconceito. E esse preconceito foi criado como? Como é que você criou isso? Aquela lente que você tirou do bolso, você não, peraí, deixa eu enxergar direitinho aqui. Ó, deixa eu enxergar esse negócio, eu quero enxergar tão bem que eu vou usar uma lente. Mas se sua lente estiver defeituosa? Quem é aqui da época do monóculo? Tem uma fotozinha, lembra? Uma fotozinha, uma só que você olha assim. A pessoa nem sabe o que é isso, né? Eu também não sei não, porque eu vi na internet. Então, esse... Ó, viu, né? O pessoal até acordou aí. Então, esse monóculo é uma coisinha antiga, assim, que botava um negativozinho, ficava olhando aqui. E aí, ó, já era uma luta tirar uma foto, uma luta revelar. Aí já tinha esse monóculozinho e saiu o negócio meio manchado ali ainda, né? Aí você tinha que ver a pessoa, e a pessoa ainda estava torta lá. E tinha ou seja, difícil de ver através daquilo ali, né? Difícil. Uma lente defeituosa, que gera um preconceito. Então, o termo se refere a um padrão consistente de desvio da realidade. Imagina, querido, o que é isso? Olha o que Deus fez com você. Deus te trouxe aqui nessa noite para você chegar a uma conclusão que você pode estar caminhando na sua vida achando que você está vendo uma coisa e é de um jeito e nem é. Desvio da realidade. Você está num ambiente paralelo, está virtual. É o metaverso, não é assim? A tecnologia já está até, no meu ponto de vista, ela está até já recriando isso. Porque o que é um metaverso ali, né? Você cria um cenário paralelo, lá você é outra pessoa, você encontra com outra pessoa, bota outro nome, um avatar, né? Um negócio assim, mais ou menos assim, e você cria uma realidade que é outra, e você vive lá, naquela ali, né? E muitas vezes nós estamos nesse nosso plano aqui, vivendo numa realidade que não é essa. Então você age tudo com base nessa realidade paralela. É sobre isso que você precisa pensar. De maneira como enxergamos ou processamos as coisas, né? Isso vai, esse desvio da nossa visão vai fazer com que a maneira que a gente enxergue e processe as coisas seja diferente. Se você tem preconceito cognitivo, você cria uma realidade subjetiva que não existe. Essa construção da sua realidade não é a realidade verdadeira. E olha só, hein? Ela irá ditar como você reage e como você se comporta no mundo. Como é que você tem se comportado? Quer ver uma coisa? Lembra aquele versículo que o apóstolo Paulo falou assim: aquilo que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer, né? Queria fazer uma coisa boa, não consigo. Aí aquela coisa ruim, que eu não estou querendo fazer, quando eu me vejo, já fiz, né? O que pode fazer você ficar invertido assim? O que pode causar isso em mim? É isso. Você vai vivendo uma realidade paralela. Você é induzido, quando você vai ver, já está fazendo. Então a proposta é da gente refletir sobre isso. Olha só, o versículo de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, faz assim, ó. Olha como é que a Bíblia vai colocando elementos para a gente pensar. Quando a nossa cabeça fica contaminada por
preconceito, por uma coisa negativa. Ó. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Ó. E que nenhuma raiz de amargura, ó, o que é raiz de amargura? Aquilo que você está enxergando magoado, teve uma coisa que nem existiu, foi a sua forma de ver aquilo, aí aquilo vira uma doença na sua vida, e essa raiz de amargura brotando cause perturbação. A gente vive uma época de perturbação, as pessoas estão perturbadas? Estamos, existe uma perturbação sim, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha, querido, quando eu li esse texto aqui, uma coisa que me apertou o coração foi assim, ó: ninguém fique afastado da graça de Deus. Uma raiz dessa, um preconceito cognitivo, faz você entender que é uma mentira isso, mas faz você entender que você está fora da graça de Deus. Você está desamparado então, a sua percepção é essa. Então por que tanta gente triste, entristecido, desmotivado, não consegue começar uma coisa e terminar? Porque ele se sente desamparado. Isso é uma mentira que está fortalecida ali, firmada na mente. Não deixe a raiz de amargura encontrar lugar no seu coração, de modo que quando a gente está nesse imbróglio aí mental, o fato mesmo, aquilo que aconteceu já nem importa. Nem importa, a pessoa já não se baseia na realidade, né? Nós acabamos tendo essa tendência de tomarmos decisão, de agirmos, de reagirmos, tudo com base na nossa percepção, e essa percepção vira esse preconceito. Por quê? Porque nós tiramos aquela lente especial do nosso bolso, e nem sempre essa lente está limpa pela palavra do Senhor Jesus. Então como é que está a lente do seu bolso aí? A lente que você está usando, ela está baseada em quê? Você está pedindo a quem? Você está pedindo a lente emprestada? Você pede a alguém: empresta aí a lente aí, empresta o seu óculos aí. Dá certo pegar o óculos do outro? Assim, quem usa óculos aí? Dá muito certo isso aí? Hã? Acho que não dá não, né? Porque imagina, tem que bater todas as questões ali, né? O grau, né? Assim, eu levo a minha filha às vezes para fazer os exames, e tem assim, faz um xizinho para saber se o olho, a direção que a pessoa olha tem que estar certa ali, senão fica errado, né? Não dá certo ali, o eixo, né? Ali. Então como que eu vou usar uma lente do outro para poder... A sua lente, querido, é o Espírito Santo que passa aquele paninho nela assim, ó. Passa aquele paninho para você ficar com ela limpinha. Então esse preconceito cognitivo, ele pode impactar a perspectiva que alguém tem de Deus. Olha só, você já viu alguém aborrecido com Deus aí? Hã? Conhece alguém que ficou aborrecido, decepcionado com Deus, né? Que Deus é esse? Então por que para algumas pessoas Deus é tão bom, e para outras Deus é tão cruel? Como é que pode um Deus desse? O que acontece se é o mesmo Deus? A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas por que as pessoas percebem Deus diferente? Justamente porque cada um tem uma lente. Imagina, você pega essa lente toda embaçada e ainda vai olhar para Deus com ela. O que pode dar certo nisso? Cheio de paradigma, cheio de preconceito. E a ideia é que a gente limpe isso. Então o mesmo Deus, passando por filtros diferentes, é o que acontece na humanidade aí. Parte do problema disso tudo que a gente está falando até aqui, é que nós temos uma tendência a não enxergarmos isso, os nossos próprios preconceitos. Ou seja, é muito provável que eu e você, nós tenhamos um preconceito, a gente nem acha que é preconceito. E aí como é que você muda uma coisa que você nem sabe que aquilo é preconceito? Você não considera, porque é a sua forma de pensar, é a sua forma de agir, a sua forma de reagir, você está baseado nisso a sua vida inteira, e você não nota que isso é a partir de um preconceito. Você entende que é o meu jeitão mesmo, é o jeito de agir, eu estou assim, deu certo, esse jeitão seu, o meu jeitão me trouxe até aqui, até o dia 20 de março de 2024, ó. Você veio, você está aqui, está vivo, né? Funcionou, funcionou, de alguma forma funcionou. Mas e o dano que a gente sofre com isso? Não precisa ser assim. Imagina aquele versículo que fala assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, por que a gente está vivendo parcialmente, naquele sofrimento, aquela coisa terrível ali? Não é essa a proposta. Então nós temos que aprender no Senhor como que nós podemos nos libertar disso.
É por isso que é tão importante pensar sobre os seus pensamentos. Já fez isso? Já tentou pensar, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Por que para mim, quando acontece uma situação, fica tão difícil? Por que eu enxergo isso como uma tragédia e eu olho para o lado, a pessoa está tranquila ali naquele negócio? Por que para mim é mais difícil que para o outro? Por que será que eu tenho a perspectiva tão pesada assim? É importante você refletir o que faz você ser assim. Porque muitas vezes, especialmente quando o nosso comportamento não está condizente com a palavra do Senhor. Por exemplo, você imagina o seguinte: nós recebemos o Espírito Santo, amém? Quando nós nos convertemos ali, e a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito Santo, que são vários elementos ali que demonstram a presença do Espírito Santo em nós, não é isso? Gozo, paz, longanimidade, temperança e tal, e é muito comum, é um senso comum, eu acredito, a gente fala, não, como é difícil a gente colocar isso em prática. Como é difícil? É difícil porque a gente fica lutando contra as coisas que estão na nossa cabeça ali, essa batalha que está na nossa mente, a gente não consegue pôr isso em prática. O apóstolo Paulo falou disso, o bem que eu quero. Então a Bíblia, ela é muito, muito rica em nos conduzir a uma reflexão de que a gente precisa pensar naquilo que está vagando pela nossa cabeça. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que nos encher de quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Fala o que sobre a palavra do Senhor? Sobre nós meditarmos dia e noite. Escreve na cabeça, escreve na porta, escreve... né? Isso não é à toa não, querido, que está escrito lá. Não é à toa, tem uma razão para que seja assim. O que acontecia com o povo antigamente? Decorava tudo, né? Ficava falando, aí fala, conta a história para o seu filho, conta para o neto e conta de novo. Olha essa época que as coisas eram passadas pela conversa de um para o outro. Então a pessoa lia, falava para o outro, contava, falava para o outro, ruminava aquilo ali. Então muitas vezes nós somos descaracterizados disso, porque a gente fica ouvindo, mas não presta atenção. Então pensar sobre o que a gente pensa é muito importante. E aí na sequência disso, a gente se dá conta disso, você fala, Adriano, eu concordo, eu sei disso aí que você está falando até agora, faz muito sentido e tal. E como é que a gente se comporta em relação a isso? Aí entra uma característica da gente que é o quê? Eu quero controlar as coisas, né? Porque esse pensamento meu aqui está vagando, mas eu vou controlar. Eu vou segurar isso bem mesmo aqui, eu vou ficar no controle da situação. Aí nós somos tentados a fazer o quê? Assumirmos o controle, ou tentarmos assumir o controle de tudo da nossa vida. Com a nossa própria força, tá? Com a nossa própria força. Aí fica o quê? Fica pesado. Imagina. Você começa a ficar triste com o que aconteceu no passado, que você não conseguiu controlar. Aí você não sabe o que vai acontecer no futuro, mas você quer controlar. Começa o que? O coração, ansiedade. Aí você lembra que você não controlou ontem, tristeza, fica deprimido. E o que você está fazendo hoje? Nada, porque ou você está deprimido ou você está ansioso. Aí você está onde? Você está em lugar nenhum. Você está no metaverso lá, no lugar que não existe. E a confusão na cabeça. Então, isso que eu estou falando é uma coisa muito lógica, mas é assim que nós estamos vivendo. Aí o cara pega o celular, aí fica no Instagram, aí que vai para, não sei nem para que lugar que vai, porque, né, não é nem um lugar nenhum, com informação da vida dos outros, não sei lá o quê. Aí acabou, querido, acabou, aí não é só tragédia. Aí imagina como é que está a sua mente, como é que está a minha mente. Se você não pegar e der uma faxinazinha ali, der uma organizada, né, botar o negócio no eixo ali, é só paradigma, é preconceito. Pensa bem, que tumulto, chega cansa, eu acho que você cansa, até de você estar ouvindo, ele já cansou, assim, daquela vadia. Agora respira fundo aí, respira fundo assim, tem jeito para isso. Sabe o que Jesus falou? Falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, eu vou pegar essa mochila pesada sua, e vou te dar uma sacolinha leve aqui, leve, kit levinho para você ficar tranquilo. Foi isso que Jesus falou, que o fardo dele é leve. Então você tem que sair daqui leve, leve. Então se eu não posso controlar meu passado e você também não, o que adianta eu ficar querendo ser controlador? Mas eu vou falar uma coisa que você pode controlar. Você pode controlar a sua perspectiva. Amém? Ficou feliz agora? Amém? Você tem que ficar feliz com isso. Sabe por quê? Porque isso você pode controlar a sua perspectiva em Jesus,
com o auxílio do Espírito Santo que está dentro do seu coração, a partir de tudo aquilo que foi escrito e está disponível a nós na palavra do Senhor. Você prestou atenção nos cânticos dessa noite? O volume, como que são cânticos densos, são muitas verdades embutidas em cada verso desses cânticos. Pensa bem, se você ficar só lembrando, se você assistir depois do culto e não quiser nem ouvir o que eu estou falando, mas ouvir os cânticos de novo ali e ficar pensando, é muita ministração na sua vida, é muita coisa boa ali, para a sua perspectiva ser transformada, porque isso você pode. Então presta atenção, ó. Você está olhando para a situação com a lente embaçada, aí você criou um paradigma na sua cabeça, um preconceito. É aquele preconceito, fala, você está agindo, reagindo, tal, tudo com base naquele preconceito. E a proposta qual é? Aí você enxerga errado, né? Está tudo ali distorcido. A proposta qual é? Fala assim, ó, eu não tenho como controlar nada disso. Não tem. O que passou, o futuro, não tem. Então você coloca isso na mão do Senhor Jesus e fala assim, ó, agora eu vou pegar minha perspectiva. O que a Bíblia fala sobre isso? Sobre essa situação agora. Aí você, olha para mim agora aqui. Eu queria ver se você tem coragem de olhar para mim aqui e falar assim, ó, tem um assunto que não está na Bíblia. Esqueceram. Jesus lá, Deus, o negócio todo lá, esqueceram, esse aspecto da vida do ser humano ficou esquecido. Você acha que é possível isso? Não, querido. As nossas questões humanas estão retratadas ali. Por isso que você aprende vivendo em comunidade e meditando junto na palavra do Senhor, sabe o quê? Que a Bíblia retrata até o defeito dos homens que foram descritos lá e das mulheres. Fala o que deu certo, fala o que deu errado, porque na sua vida dá certo, na minha também dá certo e dá errado. Então você precisa aprender quando dá errado o que faz, quando dá certo o que você faz, para dar certo de novo. Então está escrito ali. Então essa perspectiva pode sim ser construída através das verdades da palavra do Senhor. Agora você está olhando a palavra do Senhor? Mas não tem como consertar isso. Porque você vai buscar tirar um preconceito da sua cabeça e colocar uma verdade. Que verdade? A verdade do Instagram. A verdade da internet. Aí fica difícil, né? Fica mais difícil. Vai tumultuar, é outra rodada de tumulto. Ó. Você vai limpar o negócio e jogar outro tumulto ali dentro. Então o que você tem que fazer? É a verdade da palavra do Senhor. Então, os psicólogos sociais, eles dão um nome para isso, para esse controle da perspectiva, que é o quê? É o reenquadramento cognitivo. Ó, você vai pegar a sua mente ali, a sua capacidade de raciocinar e botar ela num rumo, a reenquadrar isso. Você vai colocá-la no rumo certo da palavra do Senhor. Essa é a proposta. O reenquadramento acontece quando decidimos que não iremos ficar presos a percepções antigas que nos têm prejudicado. Iremos escolher uma forma de pensar diferente, mais produtiva e que agrada a Deus. Aí tem umas dicas, olha as dicas que foram assim, o autor elencou, é o seguinte, ó, mantenha calma, não reaja instantaneamente assim, você nem sabe se aquilo é verdade, você nem analisou, nem refletiu, então não reaja instantaneamente, mantenha calma, identifique a situação, é verdade mesmo? Onde está a verdade disso que eu estou passando agora, dessa situação? Identifique os pensamentos. Aí o que a Bíblia fala sobre os pensamentos? Fala que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos à presença do Senhor. Você está aflito, coloca isso. Como é que a gente coloca os pensamentos cativos na presença do Senhor? Como é que é? Através da oração. Você vai orar, querido, você vai orar. Muitas vezes você escuta um negócio aqui, não sei, pode ser que fique confuso para você, mas vai orar. O que é isso que eu estou falando? É orar. Você pensa em tudo que aconteceu hoje na sua vida, você dobra o joelho e fala assim, Senhor, eu acordei hoje, aconteceu isso e isso, não sei como é que eu faço. Aí você, Senhor, traga na minha memória aquilo que me dá esperança, e você vai lembrar de um texto. É assim, querido, é de forma prática, é de verdade. Não é só ouvindo essa mensagem aqui não, é dobrando o seu joelho depois para colocar em prática o que você ouviu aqui. Por isso que você tem que ouvir coisas aqui que sejam práticas. E nós estamos nesses últimos dias, nesses últimos tempos aqui, sobretudo na igreja, existe uma sequência de ministrações aqui, que existe de forma muito intencional, de colocar prática na palavra, para que os irmãos saiam daqui pensando assim, eu vou fazer isso, isso e isso. Tem até exercício depois dessas mensagens, dessa série de mensagens, dever de casa. Por quê? Para você fazer em casa, para poder dar certo, para funcionar.
Não tem aquela receita que você vê lá que você quer fazer, mas nunca faz? Com aqueles ingredientes que não existem. Você olha lá, poxa, queria fazer, não tem esse ingrediente. É sal da Indonésia, como é que é o sal? Da onde? Vou ter que ir lá buscar? Não, você vai fazer com o negócio que tem na sua casa. É o quê? O seu cantinho lá, o seu joelho que você tem, você dobra e pá, pronto, tudo você tem esse ingrediente na sua casa. Você pode fazer. É a receita que dá certo. Pode colocar em prática. Então, outra coisa, que por fim, encontre evidência objetiva. Olha só, aí, sabe o que o autor fala? Ele fala assim, ó, muitas vezes a pessoa está na casa lá e quebra uma coisa, mas quebra um copo. É uma confusão porque quebrou um copo. Quem já viu que é uma confusão porque quebrou um copo? Assim? Acabou o dia, quebrou um copo, acabou. A semana que o copo quebrou. Aí ele fala assim, pensa comigo aqui, é possível que copos, em algum momento da história dele, eles se quebrem? Sim, então, isso pode acontecer, querido. Não é só com você não, entendeu? Não é só na sua casa que caiu. O copo é de vidro. Se ele cair, ele pode, logo um dia ele vai quebrar mesmo. É normal. Aí você já calma. Ó, assim, para que esse tumulto por causa do copo? Olha que coisa que fica na mente da gente, prejudicando. Tem gente que não conversa com o outro na família por causa de um copo. Olha que lástima. Aí, olha o que o versículo fala. Tem pessoas que por causa da raiz de amargura, ela abandona a graça de Deus. Misericórdia. Você está vivendo com a perspectiva que você não tem a graça que já está derramada sobre a sua vida, só porque existe uma mentira ali, tem um preconceito na sua cabeça, que em nome de Jesus você vai remover hoje. Você não pode controlar o que acontece com você, mas você pode controlar como enquadra isso à sua visão. Aí olha o que a Bíblia fala sobre, aquele versículo fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha lá, é a mesma coisa que está no livro aqui. Ó, você pode dar um nome aqui, reenquadramento ou bom ânimo da Bíblia lá. É você olhar diferente, olhar com ânimo, olhar entendendo que existe um Deus todo-poderoso que suporta aquela situação com você. Por que você acha que está escrito assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Aí antes disso tem uma sequência de mazela ali. Aconteceu isso comigo, tal, afundou, apanhei, fiquei preso. E posso todas as coisas, porque existe um Deus que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele, imagina, a visão. Então vamos lá, por exemplo, falando de Paulo, pensa na vida de Paulo assim, ó, Paulo, das várias situações da vida de Paulo, imagina como é que era o comportamento de Paulo diante dos fatos. Ó. Aí o autor ele fez uma comparação assim, imagina que Paulo, né, escrevendo a determinada igreja aqui, ele diante de todo foi preso, foi aquela confusão toda que vocês sabem bem a história de Paulo aí, e ele falasse assim, ó, o texto bíblico fosse assim, ó, agora irmãos, quero que saibam que o que aconteceu comigo foi terrível. Eu queria anunciar as boas novas e pregar para os oficiais do governo, mas isso não aconteceu. Como resultado desse inferno pelo qual eu estou passando, eu decidi que a oração não funciona e nunca mais eu vou voltar para a igreja. Imagina, o cara saiu do barco, afundou, a cobra picou ele, aí, ó, não afundou, não morreu afogado, aí vai na fogueira, a cobra, ó, irmão, isso é muito azar, não dá não. Isso aqui acabou, né? Não tem jeito. Mas olha o que Paulo fez, ó. Olha como é que foi a resposta de Paulo, hein? Para você ver que isso funciona, e a Bíblia já retrata e nos ensina lá atrás, ó. Resposta real de Paulo, tá? Essa que eu falei aqui não é não, tá querido? Não tem na Bíblia isso não, agora eu vou falar que está na Bíblia aqui. Meus irmãos, isso está em Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 14. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que aconteceram ajudaram, de fato, o processo do Evangelho. Ó, isso aí, ó a visão, ó a perspectiva, ó. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia porque sou servo de Cristo. Olha só a perspectiva, ó. Estar na cadeia por ser servo de Cristo é bom, viu? Porque ele ministrou para os guardas, para todo mundo que estava lá, ó. E a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Ó, a igreja orando por Paulo, campanha de oração, vigília, enquanto Paulo estava preso, aquecendo o coração da igreja porque ele estava preso. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Ó, mas não estava preso?
Podia falar assim, então todo mundo desanimou. Não, desanimou nada, querido. Isso é evidência de que nós estamos no caminho certo, porque existe uma oposição no mundo. O mundo não está satisfeito com aquilo que a gente está fazendo. Então, se está difícil para você, e você se vê como que em uma cadeia, por causa do Evangelho de Cristo, esse é o lugar que você vai ministrar a palavra do Senhor, sim. Foi isso que aconteceu com Paulo. Está difícil, mas se o Senhor te colocou ali, Ele vai te sustentar. E você tem que reformar o que então? A sua perspectiva. Eu lembrei de uma outra pessoa, um outro personagem, José. Olha o que José falou. José, vocês sabem, José foi tudo, né? Jogar no buraco, vender o escravo, tudo que aconteceu com José. E no final lá, José é governador. Eu fico imaginando, imagina que eu vou tentar fazer o papel de José aqui, e aqui está a comida aqui atrás, e o pessoal aí pedindo comida, tal, aquela coisa, e José dá uma olhada assim, e está a família toda dele pedindo comida ali. E depois, você sabe na história, que chega um ponto que ele não consegue aguentar, que ele fala, eu sou José, vocês lembram de mim? E os irmãos pensaram assim, nossa, esse José é governador, vai matar a gente agora. E olha o que José fala, ó. Olha a perspectiva de José, podendo se vingar, podendo dar um esculacho ali nele, qualquer coisa que você possa imaginar aí, né? do nosso padrão, do nosso ali preconceito que a gente faria com a nossa lente. A gente ia colocar a lente para olhar os irmãos, agora eu te pego aqui, ó. Vou até te dar uma comidinha, mas primeiro, né, chibata. Olha o que José falou, ó. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Olha como José interpretou a cadeia de eventos nocivos da vida dele. Ele resumiu assim, ó, meus irmãos, Deus criou todo esse cenário só para eu chegar aqui primeiro, que vocês iam vir. E quando vocês chegaram agora, ó a comida para vocês aqui, ó, come de novo, leva para o nosso pai, traz nosso pai para cá, ó que coisa boa, vem morar aqui comigo. Vocês entenderam? Eu só vim na frente. E José não chegou e falou assim, não, mas você não lembra que eu fiquei na cadeia? Não teve isso não. Não teve milindre, não tem mimimi. Sabe por que não tem? Porque a Bíblia fala assim, ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então por que você está remoendo? Então não foi novo ainda. Como é que você vai remoer uma coisa que está nova? Então se você está gastando tempo com murmuração e ruminando algo que não seja a verdade da palavra do Senhor, você está criando mais paradigma ali, mais preconceito, a lente está torta, e a mente está confusa, e você está agindo com base nesse monte de mentira. E vai dar certo isso? Não, não vai dar certo. Então querido, você pode sair daqui com muita coisa na cabeça, mas só saiba o seguinte, se você não levar o seu pensamento cativo à presença do Senhor, não vai dar certo. Não tem remédio que tire isso não. Sabe por quê? Não sou eu que estou falando isso não. Ó, tem uns livros agora mais modernos falando, mas a palavra do Senhor está falando isso tem muito tempo. É só você meditar na palavra. Desculpa se o tom de voz está um pouco mais incisivo, porque de repente eu posso ter me empolgado aqui, mas filtra aí, não pega essa lente, porque às vezes você tem uma lente que é assim, ó, está falando grosso, é uma lente também, tá? E dá um tal. Então elimina isso, faz de conta que eu estou falando suave. Pega só a essência e guarda no seu coração. Por quê? Porque isso não pode. Uma vez eu fui numa igreja, tinha uma pessoa com a cara muito fechada, um pouco mais que a minha já é fechada, mas assim, a primeira coisa que ele falou foi assim, irmãos, a minha cara é assim mesmo, não olhe para mim com raiva, porque tal, ele ministrou sobre isso, ele ministrou para acalmar o coração, porque muitas vezes se você tem um preconceito, olha só, agora é sério, hein? Se você tem um preconceito aí cognitivo, porque você foi muito hostilizado enquanto criança, se você ouvir uma voz mais forte assim, ó, isso entra na sua cabeça assim, nada disso é bom, nada disso é bom, só por causa do tom de voz. Aí você vê a jugular do sujeito crescer, você fala, olha lá, aí você já não está escutando mais o que eu estou falando, porque o preconceito tomou conta. Não precisava ser assim. Por que falou desse jeito? Podia falar assim, não, irmãos. Não. Aí o outro está ouvindo o cara falar assim, nossa, está falando, não tem nem empolgação. É outro preconceito, não tem nem fé. Se estivesse falando com fé, ele estava pulando lá. Preconceito, querido, é preconceito, porque você não está baseado na essência. Você está pensando só no olho ver. Olha o que aconteceu para escolher lá o rei lá. Não é assim? Ele falou assim, ó, vocês estão vendo, o que Deus falou? Você está vendo o que o olho vê. Eu vejo o coração.
Então nós temos que colocar a nossa lente espiritual, para você ver além do que o seu olho vê, porque a Bíblia fala que nós andamos por fé e não por vista. Não é a sonoridade da minha voz que tem que fazer sentido na sua vida, não. É o que ela está carregando embasado na palavra do Senhor. E aí o filtro, tem que ser o filtro bíblico no seu coração, para você absorver aquilo que é bom, reter o que é bom. Então você não pode controlar aquilo que acontece na sua vida, mas você pode ter uma perspectiva diferente do seu futuro e transformar a sua vida. E aí entra um detalhe, a gente está caminhando aqui para o final. Eu queria que você pensasse uma coisa muito importante, para que você possa revisitar o seu passado aí, né? Não com a visão de controlador, não mais amargurado com o que aconteceu, e você reenquadrar o que passou na sua vida. Você tem que entender o seguinte, que existem coisas que Deus não fez na sua vida. Não tem aquela oração que não foi atendida? Você tem oração não atendida? Tem? Tem ninguém? Tem não? Oração que não foi atendida? Eu tenho. E você já teve alguma oração que não foi atendida, que depois você falou assim, graças a Deus? Já teve? Graças a Deus, Senhor, porque se tivesse atendido aquele negócio que eu pedi, ia dar errado, ia ser uma tragédia. Então, olha só, quando você tem sua perspectiva saudável, transformada pela palavra do Senhor, você começa a perceber que aquilo que não foi atendido também é bênção. Você já parou para pensar nisso? Você tinha pensado que a oração, Senhor, eu gostaria de agradecer todas as orações não atendidas? Essa tem que ser a sua oração, é minha nessa noite, querido. Fala assim, Senhor, que bom. Sabe por quê? Você acha que Deus está na dúvida do que é bom para você? Acha? Não, não está. E se Ele não atendeu, é por quê? É porque não é bom para você. Mas a gente pensa assim? Não, a gente pensa que Deus esqueceu da gente. Vou orar de novo, vou reclamar, vou murmurar. Tudo isso é o quê? O preconceito está ali. Olha, a gente dá uma olhada para Deus com aquela lente e fala assim, esqueceu, né? Esqueceu de mim aqui. A gente tem a capacidade de achar que Deus esqueceu da gente, de tanto preconceito que tem na nossa cabeça. E não precisa ser assim. Então aquilo que Deus não fez é bênção, não fica preso no passado não. Existe aquele momento da sua vida do passado. Tem algum momento muito bom no seu passado que você queria ter ficado lá assim? Você tem aquela lembrança boa? Coisas boas, né? Mas tem aquele que é ruim, que você fica sem querer, né? Olha só, aquele trauma que você fica agarradinho ali que você não quer. E quando você se reenquadra, o que significa isso? Você descongela aquela memória ruim, deixa ela embora, você dá um sentido novo para a sua vida. E sabe como que a gente faz isso? Com o coração agradecido. Você agradece a Deus pelo que Ele não fez, e você busca se amparar na bondade de Deus. A bondade de Deus na nossa vida, e nós vamos daqui a pouco cantar um cântico que fala sobre isso, querido. Quando você começa a refletir em quanto Deus é bom, como Deus é perfeito, automaticamente os nossos pensamentos eles começam a se reorganizar. Você começa a entender que aquilo que passou, que ficou para trás na sua vida, não faz sentido, você não tem o controle, aquilo já estava no controle de Deus. E aí você começa a perceber, quando você olha para frente, que o seu futuro também está na mão do Senhor Jesus. Existe um conceito aqui no livro que fala assim, ó, você ouviu falar em efeito colateral? Sabe o que é efeito colateral? O que é o efeito colateral do remédio? Aquilo que dá errado, né? Você toma e pode dar um monte de coisa errada ali. E o autor, ele nos encoraja a pensarmos na bondade colateral. Olha que coisa interessante. O que pode dar certo com base nesse caos que você está vivendo aí? Aí pensa no apóstolo Paulo, ó. O que pode dar certo a partir de um navio afundado? Ó, aí o cara chega na praia, vai fazer uma fogueirinha lá para esquentar, a cobra pica a mão dele. Tem como dar certo isso? Você olhar e enxergar bondade nisso aí. Aí você sabe o que o povo fez? Só um parênteses. O povo que estava lá falou assim, primeiro, rapaz, esse Paulo é o cara, hein? Ó, não morreu não, no navio. Aí quando a cobra pegou, rapaz, esse Paulo é um maldito. Deus tentou matar ele 2 vezes, já ele não morreu. Vai morrer agora. Aí quando ele não morreu, depois, rapaz, é o cara, hein? Aí fica baseando a sua vida na opinião dos outros. Fica.
O povo achou que Paulo era um herói, era um bandido, era um herói de novo, era bandido de novo. Porque o povo é só o que estava vendo. No final das contas, eles viram no final todo, lá, não, esse Paulo é um servo do Senhor mesmo. Porque a nossa vida, querido, não está embasado naquilo que o movimento do mundo, não. Nossa condução, ela é espiritual. Então essa bondade colateral, ela nos ajuda a limparmos aí o nosso passado, esses resquícios aí da nossa mente. E eu queria que você entendesse o seguinte: para que você possa ter a sua mente restaurada, você precisa procurar enxergar a vontade de Deus na sua vida. Você precisa começar a fazer um exercício mesmo, procurar o que Deus fez de bom até nos momentos difíceis. Se você pensar no momento mais difícil da sua vida, quanta coisa boa aconteceu a partir daquilo ali também, e te trouxe até aqui, construiu o seu caráter. Quantas coisas você só fez por causa de uma situação de repente muito difícil que apareceu na sua vida. E nós precisamos procurar enxergarmos a bondade de Deus. Existe um texto, Lamentações 3, de 21 a 24, fala assim: mas a esperança volta quando penso o seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que eu tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. Pense comigo aqui em dois animais. Você sabe o que é um urubu? Urubu? Pensa aí, um urubu e um beija-flor. Quando o dia amanhece, o que o urubu procura? Já imaginou o que ele procura? Ele sai voando procurando o quê? Carniça, né? Uma coisa ali, um animal morto. E ele encontra. E o beija-flor, ele amanhece o dia ali, ele vai procurar o quê? Ele vai procurar um néctar, né? Nas florzinhas ali, aquela coisa suave. E eu queria te falar uma coisa aqui: os dois encontram o que eles saem para procurar. Então, querido, tudo que você procurar, você vai achar. Se você quiser procurar tudo que dá errado, você vai achar. E se você quiser enxergar a graça do Senhor Jesus e tudo que Ele tem feito na sua vida, você também vai encontrar. Então, qual é a sua escolha nessa noite? Você tem o desejo de olhar para frente, assim, olhar para o seu futuro e fazer um enquadramento, você colocar o seu futuro nas mãos desse Deus Todo-Poderoso? Você quer fazer isso nessa noite, querido? Você quer nessa noite assim sentir: Senhor, eu entendi aqui que eu preciso fazer uma faxina nesse que ficou para trás aí. Eu preciso enxergar, Senhor, que aquele pensamento meu ruim, aquilo que eu estava me baseando, aquilo que me entristece, às vezes tira meu sono, aquela mágoa do meu coração lá de trás, tinha bondade do Senhor naquilo. Eu não tenho controle sobre aquilo mais, nem nunca tive. Aquilo ficou nas suas mãos, Pai. Transforma o meu passado, deixa ele para trás, me ajuda a olhar para frente. Você pode, querido, olhar para o seu futuro ali e você enxergar que o seu futuro está nas mãos do Senhor. Você pode perceber muitos preconceitos do seu coração que nem foi você que criou. De repente foi o seu pai, sua mãe, sua avó. Existe uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha entre 5 e 6 anos de idade, que a minha avó falou comigo assim, uma confusãozinha de criança, eu com 6 anos, minha prima assim brincando, e a minha avó gostava muito de mim, até uma coisa assim, né? Às vezes dá um tratamento desigual, que isso não é bom que aconteça, mas a minha avó me pegou no colo, falou assim, me abraçou, me deu uma balinha docinha, né? Eu lembro disso, e falou assim: meu filho, não fica triste não, quando alguém fizer isso com você, você dá o desprezo. Olha, querido, o que veio no meu coração? Eu peguei aquilo com tanta verdade na minha vida, que eu falei assim: é isso mesmo, foi a minha avó que falou. Minha avó me ama, ela não quer me ver sofrendo. E por um período da minha vida eu administrei assim: ó, gosta de mim não? Morre. Desprezo. Por uma palavra. Agora a minha avó fez isso por mal? Não, fez não. Ela me deu aquilo que ela entendeu que era bom para mim, que ela queria que desse certo para mim. Então, percebendo isso, eu valorizei até a intenção da minha avó.
embora eu não vá replicar isso nunca na minha vida, mas isso tem que ficar para trás. A palavra do Senhor limpa a gente, mas alguns preconceitos que a gente tem, você pode ter algum aí que nem foi você que criou, foi colocado no seu coração, mas nós vamos retirar isso, em nome de Jesus. Eu queria que vocês colocassem de pé agora, enquanto nós vamos cantar esse cântico. Eu queria que você refletisse sobre uma frase assim, que está assim, ó, está escrito ali, ó: decida que você vai fazer a coisa certa. Entenda que você precisa enxergar com uma perspectiva nova, que você precisa confiar em Deus, que você precisa perceber a bondade dele sobre a sua vida. Nós vamos cantar sobre isso agora. Você vai ser ministrado nesse cântico sobre a bondade do Senhor, e que tudo que você ouviu aqui, pela misericórdia do Senhor, que o Espírito Santo possa acomodar isso de forma muito especial no seu coração, e que nesse momento Deus possa trazer à sua memória tudo aquilo que te dá esperança, tudo aquilo que vai te encorajar a ter uma perspectiva nova de futuro na presença do nosso Senhor Jesus. Pois tua graça nunca falha, meu viver está seguro em tuas mãos. Desde quando eu acordo até o meu deitar, eu cantarei tua bondade. Essa deve ser a sua perspectiva, querido. Que você possa se basear na fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Nosso Deus, Ele é fiel a tudo aquilo que Ele disse, em todo o tempo. É um Deus que derramou graça no seu passado, é um Deus que cuida da sua vida hoje. Nesse momento, nessa noite, Ele está cuidando do seu coração, e Ele vai cuidar do seu futuro, porque o seu futuro está nas mãos do Senhor. Se de repente o Espírito Santo fizer você se recordar de momentos difíceis que você passou na sua vida, você vai perceber a presença do Senhor ali, querido. Você está cantando agora na escuridão, em momentos delicados. O Senhor sempre esteve presente, cuidando de você, da sua família, pela bondade do Senhor. É por isso que você vive. É a bondade do Senhor, é a graça do nosso Deus que faz com que estejamos aqui de pé, buscando ainda mais a presença dEle. A fidelidade do Senhor se renova a cada manhã. Ele é bom em todo o tempo. Que todas essas verdades possam ecoar no seu coração, e que você possa cantar com verdade, expressando a bondade do Senhor na sua vida.
todas as glórias ao Teu nome, ó Pai, porque Tu és o Deus de gerações. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Por isso, ó Pai, quando nós olhamos para o nosso passado, nós podemos descansar, ó Deus, porque o Senhor estava lá, nos momentos felizes, nos momentos difíceis. Foi a Tua bondade, Senhor, foi a Tua graça, foi a Tua mão que nos sustentou, Senhor, e nos trouxe até aqui, até esse dia, Pai. Com tudo que aconteceu nas nossas vidas, em todos os momentos nós podemos enxergar a Tua graça ali, Senhor. Senhor, limpe os nossos olhos, remova as lentes embaçadas, nos dê, ó Pai, o olhar espiritual, uma lente baseada na fé. Limpe, ó Pai, a nossa visão, para que nós possamos enxergar a Tua graça, a Tua bondade, e isso, ó Deus, possa transformar o sentido do nosso passado, ó Deus, porque sem haver pendências, ó Pai, do nosso passado, o nosso comportamento no presente vai ser diferente, Deus. Um comportamento de confiança, um comportamento de pessoas que querem caminhar ao Seu lado, que entendem, ó Deus, que o Senhor é um Deus amoroso, que cuida, que guarda, que protege, que tudo que nós temos e somos, ó Deus, é pela Tua misericórdia, pela Tua graça e bondade. Senhor Deus, transforma, Pai, o nosso tempo presente, a nossa perspectiva de realidade, ó Pai, para que quando nós olharmos para o futuro que o Senhor tem para nós, o futuro que o Senhor tem para a nossa família, o futuro que o Senhor tem para o nosso trabalho, ó Deus, para a nossa igreja, para o nosso ministério, para tudo, ó Deus, seja um futuro próspero, um futuro abençoado, um futuro de esperança, porque é isso que a Tua palavra nos assegura, ó Deus. Tire, ó Pai, todas as amarras, ó Deus, a visão embaçada. Ó Pai, nós podemos ter uma perspectiva de bênção nas nossas vidas, de graça, de misericórdia. Tudo isso, ó Deus, embasado na Tua palavra, Senhor, no cuidado que o Senhor tem conosco, no propósito que o Senhor quer cumprir através das nossas vidas. Nos dê, ó Pai, uma mente saudável, ó Deus, na Tua presença. Ó Deus, que as questões desse mundo, ó Pai, não sejam uma influência negativa no nosso coração, mas ao contrário, nós sejamos Teus representantes aqui, ó Deus, para que nós venhamos a ministrar a Tua bondade nessa época, nesse tempo, com fé, ó Deus, com esperança, com amor. Deus, abençoe o nosso coração, limpe a nossa mente, Senhor Deus, porque os planos que o Senhor tem para as nossas vidas são planos de paz e não de guerra, ó Deus, de um futuro próspero, ó Deus, de esperança, Senhor. Nos permita, Pai, internalizarmos isso no nosso coração. Nós Te louvamos por esse tempo, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de revermos os nossos pensamentos e de enchermos o nosso coração da Tua presença, Senhor Deus. Eu Te louvo, Pai, e Te agradeço por tudo, e faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Que nós possamos ao sairmos daqui, haja um renovo mesmo no nosso entendimento, no nosso coração, e que a bondade do Senhor, isso que você cantou, que a bondade do Senhor, ela te alcançou. É sobre essa verdade que você precisa viver, você percebendo a graça do Senhor e entendendo que você está sobre essa mão de bondade do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós agradecemos a sua presença. Deus te abençoe. Você tem aí uma continuidade de semana abençoada na presença do Senhor.